tudo bom? Hoje separei para você uma lista com 10 alimentos que não devem ser guardados na geladeira. Alguns desses alimentos podem ser prejudicados mesmo quando você estoca na geladeira, pode diminuir o valor nutritivo deles, mas outros podem mudar o paladar, pode mudar a consistência. E o que acontece? Você acaba botando na geladeira para economizar, né, para o alimento render mais, para você usar depois. E acaba que ninguém quer comer. Acho que isso já aconteceu com você, você vai se identificar aqui. Então, você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. Eu mesmo, o nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar dessa lista aí dos alimentos que você não deve guardar na geladeira. Se você gosta dessas dicas para evitar desperdício, né, para ajudar a economizar no dia a dia, hoje as coisas estão cada vez mais caras e é muito importante que a gente dê valor à comida, né? Pelo dinheiro que ela custa e pelo planeta também, para aumentar essa questão sustentável que é muito importante. Então, se você gosta dessas dicas para economizar, deixa a sua curtida que eu trago umas dicas assim. Lembra que eu tenho uma playlist aqui, ó, com muitas dicas legais para congelar, dicas para preparar os alimentos de forma mais econômica, erros que você faz aí na sua cozinha que te fazem gastar mais dinheiro. Eu vou deixar isso daqui embaixo na descrição para você. Primeiro alimento que não deve ser guardado na geladeira são as batatas. Gente, batata é um vegetal que dura muito. Ela pode durar até 2, 3 meses num lugar com uma temperatura mais amena. Claro que você vai botar ela no sol, né, embaixo do sol, mas uma temperatura mais amena num canto mais frio da sua cozinha, onde não bata sol direto, ela dura muito tempo. Inclusive na época da guerra lá na Europa, muitas pessoas tinham batata em casa porque durava muito tempo mesmo e fora da geladeira. E não deve ser guardada na geladeira justamente porque quando a gente guarda a batata na geladeira, ela vai absorver mais umidade e isso vai mudar a consistência da batata, vai fazer com que a batata converta parte do amido dela em açúcar, o que prejudica também a textura, a consistência da batata, o valor nutricional dela acaba se alterando. E além disso também, alguns estudos sugerem que as batatas que ficam em geladeira quando você vai cozinhar podem formar mais compostos de acrilamida, que é justamente aquele composto que a gente fala que faz super mal para a saúde, que a gente deve evitar ao máximo. Então deixa essa batata lá na fruteira, como é que se chama, né? Na minha casa chama fruteira, que a gente bota legume, verdura, fruta, para ficar em temperatura ambiente mesmo. Para de botar lá na geladeira, porque aí de fato você vai ter mais benefícios com ela. Outro alimento que você deve evitar colocar na geladeira é o alho. Não sei se você já reparou, mas muitas vezes quando você guarda o alho na geladeira, duas coisas acontecem. Primeiro que ele fica mais molengo, ele não fica crocante como ele deveria ficar, até porque ele absorve umidade. Segundo, ele brota muito mais rápido. Se você pega uma cabeça de alho e bota lá na sua fruteira, ela vai durar meses. Agora, se você bota ela na geladeira, em uma semana tá brotando, né, aquele alhozinho verde lá da sua geladeira. Então, evita colocar o alho na geladeira para aumentar o tempo dele de, enfim, né, durabilidade e evitar também que ele brote, dando um sabor diferenciado e uma textura diferenciada a ele. Outro alimento que você não precisa guardar na geladeira são as cebolas. Muita gente guarda cebola na geladeira e a cebola, quando você bota na geladeira, acaba também absorvendo umidade. Ela acaba ficando mais mole por dentro. Às vezes você vai cortar a cebola, ela fica até meio molhada por dentro. Às vezes tá brotando uma coisa verde dentro da cebola. Ela é da mesma família do alho, né? Eles são da família alho, então eles compartilham algumas similaridades nesse sentido, além de mudar a consistência da cebola. Ela não vai ficar tão crocante assim para sua salada, para o seu sanduíche, então deixa ela fora da geladeira. Outro alimento que você deve ao máximo evitar botar na geladeira, não bote, são as ervas frescas, manjericão, salsinha, coentro. Todas essas ervas são lindas, você colheu, você comprou lá, né, naquele vasinho ou um raminho delas, estão lindas, durinhas, né, bem fresquinhas. Você bota na geladeira, fica toda murcha, amarelada, além de absorver o cheiro e o sabor da geladeira. Então tem gente que fala, não gosto, dura muito pouco, porque você bota na geladeira. Se você deixar a sua ervinha, corta um pedacinho dela e bota num vasinho de planta, ou até mesmo num copo d'água na sua cozinha, você vai ver que vai durar muito mais tempo. Outro alimento que você deve evitar botar na geladeira são os tomates, porque eles vão acabar ressecando, eles vão perder a umidade deles e pode dar mais bolor, mais mofo, além de mudar o sabor do tomate.
Uma dica legal, inclusive, é que você pegue esse vegetal e coloque na fruteira virado para baixo. O cabinho do tomate verdinho aqui em cima, né, quando tem, mas o buraquinho onde ficaria o cabinho aqui, vira para baixo, porque isso vai fazer com que ele retenha mais a umidade, fique mais suculento e não estrague com tanta facilidade. Cuidado também com algumas frutas que você guarda na geladeira. Claro que tem algumas frutas que as pessoas gostam de guardar. Normalmente o ideal é que você deixe a fruta fora da geladeira até ela ficar bem madura e eventualmente, se você precisar guardar, guarde. Mas, por exemplo, tem fruta que não dá, banana. Se você bota a banana na geladeira, ela vai ficar com a casca toda preta e isso acaba desestimulando o consumo, principalmente de crianças, pessoas idosas, que tenham mais resistência com uma alimentação assim, né, mais saudável, digamos assim. Então, se você... a banana vai passar, vai estragar, pica ela em rodelas, bota num saco e congela, que você pode fazer sorvete, você pode fazer outras sobremesas depois. Outra coisa, o abacate. Se você pega uma fruta que não tá madura e bota na geladeira, aí que não vai amadurecer mesmo. Então, se você for guardar a fruta, espera ela tá bem madura, pronta para usar. E essa exceção da banana, né? Nunca guarda banana na geladeira, porque ela vai ficar com a casca preta e provavelmente ninguém vai querer comer. Outro alimento que você não deve guardar na geladeira é o mel. O mel, por si só, já tem naturalmente antibióticos, antifúngicos presentes nele, por isso que ele é um alimento também super saudável. E quando você bota o seu mel na geladeira, ele vai virar quase um bloco bem duro, difícil de você quantificar. Então fica difícil de você usar, muda a consistência e pode até mesmo cristalizar o seu mel. E aí tem gente que depois fica fervendo o mel para esquentar o mel, que desnatura o mel. Então, se você precisar aquecer o seu mel, lembra sempre que é em banho-maria, esse é um detalhe importante. E que se você guardar o seu mel na despensa, num armário fechado, longe do sol, ele dura muitos meses, não precisa botar na geladeira. Outro alimento que você deve evitar guardar na geladeira é o chocolate, porque quando você coloca ele na geladeira, pode modificar a estrutura dele, pode fazer com que se formem cristais de açúcar nele, o que muda a estrutura do chocolate, muda o sabor, muda a consistência, ele fica até meio esbranquiçado por fora, né? E aí muitas pessoas jogam fora achando que tá estragado. Nem tá estragado, mas fica com aspecto feio, o sabor fica diferente, então estraga mesmo o produto a ponto de muitas pessoas não quererem usar. Lembra que você pode guardar na despensa num lugar frio, né, num lugar escuro e assim mais ameno, né, não vai botar no sol para não derreter. E lembra sempre que não precisa congelar, nem guardar na geladeira, normalmente ele tem uma durabilidade muito boa. Outro alimento que antigamente as pessoas tinham muita mania de guardar na geladeira, hoje em dia eu já não vejo tanto, me diz aí se você já guardou, sua mãe, sua avó, é o café. Quando você bota o café na geladeira, essa mudança drástica de temperatura pode alterar o sabor do grão, o aroma do grão, deixando o café com um sabor diferente, às vezes não fica com aquele paladar que você estava esperando. Tem gente que até joga fora o café por isso ou toma um café ruim, porque não sabia que não precisava botar na geladeira. Que nem o chocolate, no lugar escuro, lugar mais friozinho, né, mais ameno da sua casa, vai ser melhor pro seu cafezinho. E outra coisa que muitas pessoas guardam na geladeira, e essa daí eu deixei por último, porque todo mundo já sabe que vai dar errado, né, não vai ficar bom, é guardar o pão na geladeira. O pão, ele rapidamente resseca, ele perde umidade. E como o ar da geladeira é um ar mais frio, ele pode acabar ficando estaladiço, quebradiço, pode pegar o gosto da geladeira, então assim, não é indicado mesmo. Lembra que se você quiser guardar o pão por mais tempo, você pode sim congelar o pão e aí você pode depois reaquecer no forno, no air fryer, para ele ficar mais crocante. Geladeira vai ressecar, no freezer vai durar melhor o seu pão. E lembra sempre que o pão, normalmente um pão de boa qualidade, vai durar uns 2, 3 dias numa temperatura amena também, né, cobertinho. Lembra que eu tenho inclusive aqui no canal receitas de pães saudáveis, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Lembra que eu tenho aqui no canal então mais 2 vídeos que você pode gostar muito, ensinando como congelar os alimentos de forma correta para não ter desperdício. E um falando dos principais erros na hora de cozinhar, vou deixar isso aqui embaixo na descrição pra você. Me conta aí se você guardava algum desses vegetais ou alimentos na geladeira e vai passar a guardar agora fora. Qual deles? Eu vou adorar ver o seu comentário. Qual deles mais te surpreendeu? Vou adorar saber. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.